Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mergulho de hoje. Vamos olhar para um período de transformação muito intensa e rápida na África, ali entre 1880 e 1935. Pensem só, em 1880, a maior parte do continente era governada por africanos. Aí pula para 1914 e, tirando a Etiópia e a Libéria, estava quase tudo assim dividido entre potências europeias. Uma virada impressionante, né? É uma virada fundamental. E as fontes que a gente analisou, elas detalham bem isso. A grande questão é como, por que tão rápido? E claro, como é que os africanos reagiram, né, diante desse desafio enorme que foi o colonialismo. Exato. Nossa missão hoje é tentar desvendar isso. As origens da partilha, a natureza dessa resistência local que foi bem variada e os fatores que, no fim, levaram à dominação europeia. Ok, vamos desembalar isso. O ponto de partida é essencial. Antes de 1880, a soberania era africana. Os líderes confiavam nas suas próprias estruturas, sabe? Políticas, militares, religiosas. Eles já tinham até se adaptado a outras mudanças grandes, como o fim do tráfico de pessoas escravizadas, a transição para a agricultura. Não sentiram, assim, de cara, uma necessidade de mudar radicalmente a relação com a Europa. Pois é, mas aí entra um ponto crucial que as fontes destacam. Um desentronco de percepção quase trágico. Enquanto os líderes africanos viam uma certa continuidade, a Europa tinha passado pela Revolução Industrial. Isso mudou tudo. Novas ambições políticas, novas necessidades econômicas e, principalmente, novas tecnologias. Navio a vapor, ferrovia, telégrafo e a metralhadora Maxim. Foi uma superestimação desse novo poder europeu, sabe? Com consequências terríveis. A exceção notável foi Menelik da Etiópia, que percebeu esse novo jogo e conseguiu manter a independência. Um caso bem particular. E aí, bom, a corrida pela África ganha velocidade total, impulsionada por gente como o rei Leopoldo II na Bacia do Congo, ações de Portugal em Moçambique, a França expandindo, Tunísia, Madagascar, Congo. Exatamente. E toda essa movimentação leva à Conferência de Berlim, ali em 1884-85, que na prática, né, dividiu o continente no mapa, no papel. Formalizou a coisa. Isso. Mas olha, é importante notar, essa partilha não era inevitável. Foi consequência de um processo longo de exploração econômica. E um ponto interessante das fontes é que foi justamente a resistência africana, essa exploração crescente, que acabou precipitando a conquista militar para valer. Meio irônico, né? É verdade. A balança pendia muito para a Europa. Mais conhecimento geográfico, avanços médicos como o quinino contra a malária, muito dinheiro e, claro, a superioridade militar e logística. E outra coisa, as potências europeias agiram com uma certa solidariedade entre si nesse processo. Bem diferente da falta de unidade entre muitos estados africanos na época. E aqui a coisa fica realmente fascinante. A resistência africana. Ela não foi nada passiva, pelo contrário, foi generalizada, muito diversa. As fontes mostram várias formas. Tivemos líderes como o Samori Touré, na África Ocidental. Ele lutou contra os franceses por quase 20 anos, usando diplomacia, táticas de guerrilha, uma resiliência impressionante. Exatamente. E essa diversidade é a chave, porque você contrasta a luta do Samori, mas digamos, secular, militar, com movimentos de base religiosa forte, como a Jihad Mahdia, no Sudão. Eles criaram um Estado independente que durou mais de uma década, desafiando o Egito e a Grã-Bretanha. Foi algo enorme. Nossa! Ou a Revolução de Urabi, no Egito, mais voltada para o nacionalismo, contra a influência europeia e o controle do Khedive. Então não foi uma coisa só, né? De jeito nenhum. A resposta foi complexa. Tinha confronto direto e sangrento, como na Líbia contra os italianos, que foi brutal. Tinha resistências que se arrastaram por décadas, como no Marrocos. Até oposição a projetos específicos, como a ferrovia em Caior, liderada por Lat Dior. Tudo isso mostrava determinação em manter a soberania. Mas, apesar dessa coragem toda, das táticas diferentes, até de vitórias locais, a tecnologia europeia aparece sempre como um fator decisivo nas análises, né?
A metralhadora Maxim é citada direto. O impacto dela no campo de batalha. Devastador. Mas não só ela. As ferrovias, os navios a vapor. Isso permitia mover tropas e suprimentos muito rápido. Superava desafios logísticos que antes eram intransponíveis. Mudou a escala da guerra, né? Exato. É um ponto central. Essa tecnologia não só dava vantagem no combate direto, mas mudava a capacidade de projetar poder, de sustentar a ocupação a longo prazo. Tem uma fonte que resume bem. Para a Europa, a conquista não podia ter vindo em hora melhor, tecnologicamente falando. Para a África, o momento não podia ser pior para enfrentar esse tipo de poder. Que duro. Pois é. A superioridade logística e militar tornou a vitória europeia relativamente rápida. Mas é bom dizer, a ocupação mesmo, o estabelecimento da administração, isso sim enfrentou resistência contínua. Foi um processo longo e complexo. Entendi. Então, o que a gente tira desse mergulho? Vemos uma África que era, em grande parte, independente, sendo subjugada em pouquíssimas décadas por uma Europa com nova tecnologia, novas ambições. E isso apesar de uma resistência africana forte, determinada, super variada. Exatamente. O resultado foi um continente redesenhado. Muitas vezes com fronteiras totalmente arbitrárias que não respeitavam as realidades locais. É um legado que a gente vê até hoje, né? Complicado. A conquista militar pode ter sido rápida, mas a resistência, mesmo perdendo ali naquele momento, deixou marcas, semeou ideias, como o nacionalismo somali, que as fontes mencionam, inspirado pela luta do Syed Mohammed. Essas ideias voltariam depois com força. E fica então a reflexão para a gente continuar pensando de que forma que essas estruturas impostas nesse período e também as memórias dessas resistências tão diferentes continuam a moldar, a ecoar nas realidades, nos desafios da África de hoje. É algo para a gente continuar explorando.